Aliás, assim, essa palavra de hoje, né, que o Senhor me colocou no coração de trazer, é vencendo as circunstâncias. Eu quero passar para você ainda mais uma passagem de Paulo aos Colossenses. Vou colocar aqui uma imagem onde Paulo fala das obras de Jesus Cristo na nossa vida, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, a obra de Jesus Cristo na nossa vida, ele faz duas coisas tremendas. Quando ele morre naquela cruz, né, sem pecado, né, ele desce lá ao inferno, ele resgata a chave, né, da mão de Satanás, a chave do pecado, da morte. Então ele nos libertou do império das trevas. Agora ninguém está mais preso ao pecado, porque Jesus nos libertou. Agora, além dele nos libertar, a grande obra de Jesus, além de nos libertar do pecado, ele nos oferece um transporte para o reino de Deus, para o reino dos céus, e ele vem ensinar como que nós vamos alcançar o reino dos céus. Os irmãos que leram a Bíblia lá em Gênesis, vê que quando o homem pecou, ele se desligou de Deus, né? O homem era espírito e ele tinha uma comunhão com o Deus todos os dias, diário, porque Deus é espírito e o homem era espírito. Mas quando o homem pecou, ele morre, o espírito morre, então o homem fica desligado de Deus. E aí, Jesus, na sua grande obra, nos libertar do império das trevas, né? Que nos libertou, só ele poderia fazer isso. Nenhum outro poderia nos libertar do pecado, só Jesus. Mas eu coloquei essa imagem aqui, né? Imaginando assim, para vocês imaginar que nós estamos em dois mundos. Nós estamos aqui e o império do reino, melhor, nós estamos no império das trevas. Estávamos no império das trevas. Mas quando nos leva para o reino do Filho do seu amor, né? Vamos chamar assim também, levou para também outras passagens, fala assim, para o reino da luz, é um outro lugar. É um outro lugar. E para você ser levado para lá, você não consegue sendo somente quem você é. Ou seja, você precisa de uma transformação. Você, aqui, né? Imaginando dois satélites, dois planetas, dois, né, astros. Eu estou vendo aqui, imagina que aqui é a Terra e lá o reino dos céus. Se houvesse uma nave, então Jesus ia usar então a nave para poder transportar para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas nós estamos falando de um reino espiritual. Então nós precisamos de uma transformação. Ou, né, o Senhor providenciou isso. Ele é quem providenciou isso. Nisto, Jesus ensina para Nicodemos: quem não nascer de novo, quem não receber uma nova natureza, não verá o reino dos céus. Irmãos, nessa introdução que eu estou fazendo aqui, né? Então nós temos, Jesus já nos fez a primeira coisa de nos libertar do império das trevas. Nós agora não somos obrigados a viver no pecado. Vivemos no pecado se nós quisermos, porque Ele já nos libertou. O segundo ponto, que Ele nos transportou. Ele providenciou com que a gente tivesse acesso ao reino dos céus. Aí, eu quero passar para vocês um único jeito de estarmos em condição de estarmos no reino da luz, no reino do céu, é se nascermos de novo. Adquirirmos uma nova natureza. Pensa, se você aqui seria capaz de sair desse mundo para o mundo da luz. Você conseguiria? Você dá um pulo, você alcança o outro mundo? Não. Você precisaria de um recurso muito especial.
E Deus, né, no seu amor, no seu infinito amor, Ele nos deu uma nova natureza que a gente possa alcançá-la, esse novo reino. Então, passa mais uma tela. Eu vou falar aqui para vocês, fazendo uma similaridade, a situação da lagarta e da borboleta, que é um nascer de novo, na verdade, uma nova natureza. Vocês vejam aqui, nesse primeiro quadro, a lagarta. A lagarta, né? Ela tem uma natureza de comer, 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 comer. Né? Engordar, engordar, engordar. É tudo que a lagarta quer na vida dela. Ela nasceu para comer. Olha lá aquela segunda folhinha lá, né? E quando o agricultor vê a sua lavoura com lagarta, ele já fica preocupado, né? Que tem lagarta que destrói todo. Então a natureza da lagarta é comer, comer, comer. É um inseto, não sei, acho que é isso a natureza, que ninguém gosta, não é verdade? Quando você vê uma lagarta, você, né? Ninguém tem contato, gosta de ter contato com a lagarta, né? Aí o que acontece? Um momento na vida dessa lagarta, ela tem uma oportunidade de uma nova natureza. Ela chega um momento em que ela tem que fazer uma opção de renunciar àquilo que ela mais gosta de comer, 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 né? Uma vida egoísta de olhar só para a sua necessidade, e de pendurar num galho, renunciar todo o prazer na vida dela, que é comer, 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 criar sobre si um casulo, uma tecer agora, é renunciar tudo. Aquela lagarta, ela vai renunciar tudo que ela podia ver. Ela vai chegar num momento de reclusão total. E ela toma essa opção na vida dela, porque é a única condição que ela tem para adquirir uma nova natureza. Porque enquanto ela é lagarta, ela tem por um lado todas as folhagens que ela tem, ela pode tomar para si. Mas ela tem também um perigo mortal. Os passarinhos querendo comer a lagarta. O agricultor querendo, né, derrubar ela, tirar ela da sua plantação. Mas ela faz uma opção de adquirir uma nova natureza. Ela vai para um canto de um galho, de pendura naquele galho, e começa a tecer um casulo, né? Ela faz a opção de ficar reclusa. E não é um período de um dia, é um ano, um processo de um ano para transformar aquela anatomia dela toda numa massa, não é uma massa, não estudei os detalhes da massa, mas é uma massa líquida lá, que vai adquirir um novo corpo naquele um ano de reclusão, vai adquirir pernas, asas e vai se tornar uma linda borboleta. Agora, uma borboleta, você vê que as crianças apaixonadas por uma borboleta, quer pegar na mão uma borboleta, é uma outra natureza. Quando nós falamos aqui, né, da nossa vida para adquirir o reino dos céus, para termos acesso ao reino do céu, ao reino da luz, só tem um jeito. Jesus falou para Nicodemos, nascer de novo. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E aqui, essa borboleta também, ela só é uma borboleta porque essa lagarta um dia ela renunciou à sua vida de lagarta. Ela renunciou à sua vida de comer, para poder ser uma lagarta, deixar de ser uma lagarta, um bichinho asqueroso, né? Eu diria assim, para ser uma borboleta, uma coisa linda, desejada, né? De se ver. Irmãos, quando nós falamos aqui, né, do princípio do Evangelho, é exatamente isso. Nós estamos no reino, volta naquela tela anterior. Nós estávamos aqui no reino, no império das trevas, sem nenhuma chance de chegar no reino da luz.
Jesus falou o seguinte: uma coisa que você nunca vai poder fazer, eu posso se você quiser, né? É nascer de novo, né? Quando você crê, né? Você se arrepender dos seus pecados e você me buscar como seu Senhor, você vai ganhar uma condição de alcançar o reino da luz. Volta agora para a segunda tela lá. Se você observar aqui nessa segunda borboleta que nós começamos a ver ali, nós olhamos para a borboleta, irmãos, e nós só vemos as coisas bonitas, né? As asas. Mas a lagarta está ali ainda. Olha o corpo da borboleta, para você ver se não é a lagarta modificada. A lagarta que agora ganhou uma asa, né? A lagarta que agora ganhou um adereço. E ali ela está vivendo a sua vida de borboleta, mas ela ainda é uma lagarta, né? Melhorada, agora transformada, né? E com essa, pensa você, quando Deus nos deu uma nova natureza em Cristo, se nós não somos hoje uma borboleta, né? Aquilo que Deus ama, né? É uma vida transformada. Porque nós ainda continuamos com a natureza pecaminosa em nós, mas Ele nos dá asa para alcançar o reino da luz. Nisso aqui, nós estamos vendo, irmãos, exatamente o princípio do Evangelho. É você renunciar essa velha natureza nossa para adquirirmos a natureza que Deus sonhou para nós. Olha que coisa linda a borboleta. E ninguém gosta da lagarta. Mas na vida nossa, se você olhar o Evangelho, todos nós temos um momento em que Deus nos vê a lagarta e borboleta. Ele nos vê lagarta porque nós tivemos o pecado original e nos transformamos em lagarta. Não foi isso que Deus fez. Mas pela nossa opção nós transformamos em lagarta. Mas Deus está sonhando que nós sejamos uma borboleta. Então, eu quero que os irmãos abram agora, né? Então, no livro do profeta Isaías 43. A palavra que nós vamos ver, você vê que a Bíblia inteira, Deus tem a lagarta e a borboleta, duas opções. Isaías 43, nós vamos ver do verso 1 ao 3. A palavra do Senhor, né, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Olha só, profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, Deus colocou na boca do profeta Isaías a mesma figura que nos vê hoje. Nós fomos criados já com a natureza pecaminosa, nós fomos criados lagarta, mas Deus sonha, nos enviou Jesus para que nós transformasse em borboleta, e que alcançasse o reino da luz. Então ele fala o seguinte, olha como é que começa essa palavra. Mas agora assim diz ao Senhor que te criou, ó Jacó. Quem que era Jacó, irmãos? O usurpador. Uma pessoa que, ele apoderou-se daquilo que não era seu, que era de Esaú. Mas Deus redimiu Jacó. Ele fala o seguinte, olha, a palavra diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Jacó, ele luta com Deus, ele se arrepende e ele passa a ser, então, recebe o olhar de Deus. Ele falou assim, agora você vai ser Israel. Israel é povo de Deus, é povo meu. Então, olha só a palavra inteira agora. Então, ele nasceu Jacó, mas Deus falou o seguinte, eu te formei Israel. Você era Jacó, mas não é mais Jacó. Então a palavra diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas porque eu te remi. Eu te resgatei. Eu mudei a tua natureza.
chamei-te pelo teu nome, agora tu és meu. Então Deus fala para Jacó, você era Jacó, agora eu te vejo Israel, povo meu. Agora você é meu, né? E aí vem a palavra: quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Bem? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero agradecer, meu Deus, todo mundo que está aqui hoje ouvindo essa palavra, aqueles que vão ouvir essa palavra também pela internet. Onde essa palavra chegasse, Deus, Pai, eu te peço, Pai, primeiro agradecido por estar trazendo a mensagem do Senhor nessa noite, que o Senhor possa colocar aqui a tua unção de revelação, para que nós possamos entender essa mensagem de hoje, Senhor Deus. Pai, nós estamos aqui com a tua igreja, Senhor Deus, ouvindo a sua mensagem. Fala do teu trono. Nós queremos ouvir a palavra que vem do teu trono, Senhor Deus. Usa-me, Senhor Deus, para que o teu povo possa entender essa mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Nós queremos, Senhor Deus, agora nesse momento, eu como autoridade espiritual, eu repreendo todo espírito de dispersão desse lugar, para que os nossos ouvidos fiquem atentos à tua voz. Fala, Senhor, que nós ouvimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só a palavra que o Senhor dá para nós. Então a primeira introdução aqui, e eu já passei para os irmãos, é que Deus olha dois momentos na vida do homem: o homem caído e o homem remido, o homem perdido e o homem salvo. E ele vê Jacó e fala o seguinte, né? Olha, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que era o usurpador, aquele que tomou os direitos de Esaú, né? Que roubou os direitos que não era dele, usou de maus caminhos, né? Mesmo que, né, indicado pela sua mãe e tal, mas não importa. Mas Deus falou, eu te remi, eu te formei, ó Israel, agora tu és meu. Então existem dois momentos na vida do povo de Deus. O momento em que ele era o usurpador, não era o legítimo merecedor das suas promessas, mas Deus o remiu. E aí Deus o aceita como filho. Então nessa é a nossa palavra para a noite de hoje, né? Nós vimos o seguinte, que ele vai trazer uma mensagem. E essa mensagem para a igreja hoje é o seguinte: olha só o que o Senhor está falando conosco, ó Israel, porque todos nós já fomos remidos pelo sangue de Cristo, amém? Então, ele está falando para nós o seguinte, né? Quando passares pelas águas, né? Elas não te submergerão. Quando passares pelo rio, eles não te submergerão. Ou seja, ele não fala, quando passarem pelo fogo, eles não te queimarão. Ele não fala de uma hipótese, se passardes. Não, é uma coisa certa, líquida e certa, que nós vamos passar pelas águas, vamos atravessar rios, mas ele está dizendo que ele não submergerá, nós não submergeremos e nós não seremos queimados pelo fogo. Então, irmãos, nisto, né, na introdução dessa palavra aqui, na introdução dessa palavra, em que o objetivo aqui, Paulo está falando assim, né? Nós começamos falando assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, eu repito. Tiago fala o seguinte: tende motivos de grande alegria o passar por várias tribulações, vários sufocos, várias crises. Aí você fala, mas como é que eu posso ter alegria? E é essa a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, que essas situações que nós temos passado, irmãos, é uma provação para que nós sejamos preparados para sermos aquela borboleta linda, maravilhosa, né? Que é sermos o povo de Deus, o povo que Deus preparou que nós fôssemos. Mas
o Senhor está falando o seguinte, só que você tem que entender. Os apóstolos estão falando o seguinte, você tem que entender que não é para você ficar triste com essa situação que você está passando. É para se alegrar. É para você se alegrar porque é uma parte do processo que Deus está preparando para você ser o povo dele. Então, assim, eu tenho que ficar alegre, estar passando por lutas? Sim. Eu, por exemplo, quando alguma coisa começa a dar muito errado, eu fico dando glórias a Deus. Porque o inimigo está querendo segurar a bênção de Deus, ou é o inimigo querendo segurar a bênção de Deus e ele já perdeu, ou é Deus provando a minha fé. Das duas formas eu dou glórias a Deus, né? Se for inimigo, ele já perdeu. Se for Deus provando a minha fé, eu confio nele. Eu sei que isso é para o meu bem. Então eu vou dando glórias a Deus em qualquer situação. Mas não é isso que nós vemos na igreja. O que nós vemos na igreja é as pessoas, por falta desse entendimento, as pessoas sentam e choram, né? As pessoas desanimam, as pessoas param de buscar Deus. E nisto, né? O que Paulo está falando assim? Alegrai-vos sempre. Não pare de alegrar. Ah, mas a situação não está boa, mas não para de alegrar. Confia. Eu quero fazer uma comparação antes de avançar aqui na palavra de Isaías. Por que você... Eu acho que são poucas pessoas aqui que você fala, levanta a mão quem gosta de fazer tratamento dentário. Acho que poucas pessoas gostam de sentar na mesa do dentista, não é verdade? Horrível. Mas por que é, por exemplo, que você faria isso, ou você fez isso, ou eu fiz isso? Porque eu tinha uma fé que eu vou passar por um sofrimento. E vai ser doído, vai ser chato aquele tratamento, mas a compensação virá. Não é isso? É pela fé. É pela certeza que aquele tratamento vai ser para o meu bem. Então, irmão, o que a palavra de hoje está trazendo é tendo motivos de grande alegria o passar por várias tribulações, porque ela vai produzir em você perseverança, e a perseverança traz a fé que nós precisamos, que Deus não descuidou de nós, que Deus está cuidando da gente, mesmo que a circunstância não pareça. É isso que a palavra de Isaías está dizendo. Olha só, né? Então, a introdução dessa palavra, Paulo está falando, Tiago está falando, gente, não fica triste. Gente, não desanima se a situação não está como você gostaria. Não desanima se aquela crise no relacionamento, né, te provocou uma tristeza. Não te desanime se você perdeu aquele emprego que você achou que você ia ficar lá a vida inteira. Não desanima se aquela enfermidade que você não esperava, olha, tem uma enfermidade agora na sua vida para você conduzir. Por quê? Que Deus falou o seguinte, né? Eu estou contigo. A palavra de Deus está falando o seguinte, você vai ficar forte, você vai crescer, você vai entender melhor que eu sou Deus, que eu estou contigo. E aí a palavra de Isaías começa, né? Olha só, ele fala o seguinte, olha, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, a Israel. Ele fala o seguinte, você era uma tranqueira, você era uma coisa ruim, você era imundície, trapo da imundície, mas eu te remi, eu te renovei, eu te formei, ó Israel, povo meu, agora você é meu. E quando você pega, né, imagina que você queria tanto adotar um filho, e aí alguém falou assim, ó, pega aquele que está na lama, é seu. Eu falei, é meu? É. A hora que você tem certeza que é seu, o que você vai fazer? Você vai dar um banho naquele menino, naquela menina, não é verdade? Vai transformar. Falou assim, ó, eu te criei, ó Jacó, eu te formei, ó Israel. Você era coisa ruim, mas agora você é o meu povo. É povo meu, propriedade minha. Então nisto, Deus está falando para nós, para a sua igreja. Ele está falando o seguinte, né? Quando passar pelas águas, estarei contigo. Você não vai estar sozinho.
E quando pelos rios, eles não te submergerão. Você não vai se afogar. Fique tranquilo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem chama arderá em ti. Então, o que Deus está falando aqui? Às vezes a gente fica assim chateado, né? Que bateu aquela, como eu falei, né? Aquele dia mal, aquela situação que você não queria. Por que eu vou ter que passar por isso, Senhor, né? Por que não é tudo um mar de rosas? Por que tinha que aparecer, de repente, um carro que quebra, um prejuízo enorme, um carro que é roubado sem seguro? É um prejuízo enorme, não é verdade? Mas Deus está falando o seguinte, né? A palavra fala o seguinte, ele não fala se passardes pela tribulação. A palavra de Deus, ele está falando quando passardes. Então tem duas notícias aqui, né? Uma boa e uma ruim. A notícia ruim é que se você ainda não passou por nenhuma situação, Deus está falando que nós vamos passar, todos nós passaremos. Eu vivi quase 50 anos sem nunca entrar no hospital, a não ser para fazer visita. Aí um dia eu tive um problema, tive que internar, já falei aqui essa história, passei por 3 cirurgias, uma atrás da outra, eu que nunca tinha passado, né, por uma situação, o médico deu uma baverada, não era para fazer cirurgia, eu fiz uma cirurgia de vesícula, deu retenção urinária, contenção, né? Aí ele achou que era problema da próstata e operou a próstata, não era problema da próstata, tem que fazer uma... Então, gente, 15 dias no hospital, né? O meu irmão Walter passou por isso também, né, Walter? Alguns aqui já passaram. Você vê todo mundo ir trabalhar. Eu ficava lá no hospital, estava lá no São Luís, né, perto da Avenida Morumbi, 7 horas da manhã, o trânsito descendo, todo mundo indo para o trabalho. Eu falo assim, por que eu estou aqui nessa cama, né? Não estou indo para o meu trabalho. E aquele chororô, né? Com Deus. Irmãos, Deus não falou que se eu passasse pela tribulação. Ele falou, quando passar pela tribulação. Então não é que ele nos livra da tribulação. Ele intervém na nossa tribulação. Ele está conosco. A palavra diz aqui, eu estarei contigo. Você vai passar pelas águas, os rios não te submergerão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou o Senhor, né? Porque eu sou Deus, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, irmão, isso é uma palavra tremenda, né, que o Senhor nos dá, né, nesse momento. Então, quando nós falamos o seguinte, Deus está conosco, não que a gente precisasse, né, um exemplo, ali, né, quando nós vimos ali o processo da borboleta, né, aquela lagarta jamais seria, né, apreciada, teria a formosura se ela não se submetesse àquela mudança de natureza. Deus já preparou, Ele já nos viu, já nos enxergou e preparou uma mudança na nossa natureza para que a gente pudesse estar com Ele. Então nisto é que nós temos que acreditar, que Deus não deixou Jesus, né, subir aquela cruz, não entregou seu Filho por nós por acaso. Porque Ele tem uma obra grande na nossa vida e Ele zela por isso, né? Então, nisso aqui que nós estamos vendo, a palavra diz aqui, ó, naquela situação, né, que você tem reclamado, Deus está falando o seguinte, como é que você vai ser uma borboleta se você não passar pelo processo de transformação? Como é que uma borboleta se transforma se ela não ficasse 1 ano naquele processo de renúncia, de reclusão? Não que eu estou dizendo que alguém vai ficar 1 ano nesse processo, mas é o seguinte, esse momento de situações que Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor, que Tiago fala assim, ó, tende motivo de grande alegria, é porque as lutas virão, a luta virão, mas a verdade são 2. A primeira é que nós vamos ter essas lutas, se ainda não teve, vai ter.
Mas a segunda notícia, e a boa, é que elas passarão. A palavra diz, quando passardes, ela não fica. Então é uma situação que vem, mas o Senhor está conosco. O Senhor, Ele já disse para nós, né, que as águas do rio não nos submergerão, o fogo não nos queimará, porque Ele já preparou isso. Ele falou assim, você é meu povo, eu te remi, eu estou contigo. Né? Então, o Deus não prometeu uma ausência de lutas na nossa vida. Ele prometeu a intervenção divina na nossa vida. Ele prometeu, irmãos, né, que Ele estará conosco. Né? Então, o problema que nós estamos vendo aí é o quanto nós somos abalados. Esse é o grande problema da igreja. Se nós tivéssemos a certeza, né, todos nós aqui, faça assim, olha, não tem problema, porque Deus está comigo, eu vou entrar aqui, vou sair ali, o tempo que durar isso aqui não importa, porque eu sei que eu vou sair novo e restaurado, você não se balançaria na sua fé. O problema é quando nós não temos esse amadurecimento e nós começamos, Senhor, né? O Senhor não esqueceu de mim, o Senhor não é comigo, porque o Senhor, né, não me ama coisa nenhuma. E aí Deus está aqui e nós nos afastamos de Deus. Isso é o grande mal. Isso é o grande mal, né? Que o apóstolo João, em João 10:10, ele fala o seguinte, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Tem de bom ano porque eu venci o mundo. Esse mesmo apóstolo, na carta de João, 1 João 5, ele fala o seguinte, né? Todos os nascidos de Deus vencem o mundo. Ele volta a falar, se você é um nascido de Deus, se você tem Jesus na sua vida, você já tem a determinação de Deus, você vence o mundo. Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, né? As crises vão surgir, os problemas virão. Eu não sei quantos anos você tem, mas assim, teve momentos que você já falou assim, não é possível que está acontecendo isso comigo, não é possível que isso ia acontecer na minha casa, não é possível, mas Deus tem tudo no controle. Deus, ele falou o seguinte, eu já vi, mas se Deus permitiu, né, a palavra diz aqui, Ele é conosco, passamos pelo rio, nada vai nos acontecer. Então, as lutas financeiras que aparecem, tem dia que parece que o céu está de bronze. O que é isso, né? Nos termos, né, dos pentecostais, né? Quando você ora, e parece que Deus não está respondendo a sua oração. Tem vezes que parece que o céu, né, está fechado. Você ora, tem buscado e não tem uma resposta de Deus. Mas quando nós sabemos que a certeza do Deus que nós servimos, isso nos acalma. É por isso que a palavra de Deus vem para nós falarmos o seguinte, né? Todas as provações que vêm para nos ensinar. E aí, lembra-se aquela passagem que Jesus, eu já preguei aqui, que Jairo está chamando Jesus para visitar a sua filha. E naquilo ali todo mundo começa a segurar Jesus e Jairo preocupado que a filha dele estava muito grave, a doença era muito forte lá. E nisso que Jesus está ali naquela demora, chega uma pessoa e fala, Jairo, para de perturbar o mestre, que a sua filha já morreu. Jesus ouve aquilo e fala assim, Jairo, não temas, tão somente creia. Nisto é a nossa situação. O grande problema, para nós vermos a mão de Deus operando em nossa vida, é que primeiro temos que ter uma transformação interior. Antes de nós vermos o sobrenatural de Deus, nós precisamos ter um amadurecimento na fé. E nisto é que nós vamos então, só aí então que nós vamos poder ver Deus operando. Porque primeira coisa que Deus está falando aqui, Jesus falou para Jairo, não tema. Porque o medo, aquela dúvida, aquela incerteza que Deus é contigo, te leva a você a começar a duvidar, né, do poder de Deus. Irmãos, nós temos aqui o seguinte, né? Quando nós falamos do medo, né, a palavra de Deus
lá em Provérbio 24:10, fala o seguinte: se te mostra fraco, ou outras versões, frouxo, no dia da angústia, a tua força é pequena. Né? Se te mostra fraco, frouxo, se você não tem aquela firmeza, a certeza que Deus é contigo, a tua força é pequena. Então você não vai ter força para superar aquele problema que Deus permitiu, né, que você enfrentasse. Né? Isaías 30:15. Então, nós temos que ver o seguinte: Deus está preocupado que muito de nós temos que ter um amadurecimento na fé. E é isso a pregação que tem vindo há bastante tempo. Isaías 30:15, ele diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em te convertestes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. Olha aí, o Senhor está falando o seguinte: em te converteste, em te sossegardes, nisto está a salvação, na tranquilidade, né? Na tranquilidade que você tem, que Deus é contigo. Então, a nossa salvação vem da sua fé interior. Quando você está forte, fala assim: olha, mesmo que eu estou vendo aqui o mar revolto, mesmo que eu estou vendo essa situação assim, eu creio no Deus que eu sirvo. E a palavra aqui, né? Hebreus 4:3, ele fala o seguinte, né? O autor diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quando você crê, a situação pode estar feia do jeito que for, mas quando você crê, você entra no descanso. Falou assim: essa situação não vai me abalar, porque eu confio no Deus que eu sirvo. E a palavra continuando aqui, ela fala o seguinte: lugar onde não se dobra perante a circunstância. Né? Então tem gente que tem o conceito de fé errado. Tem gente que acha que fé é que nem aquele condão, a varinha de condão, né? Que você clicou, já aconteceu. Que você tocou, acontece. Que Deus vai intervir na hora que você falar: e agora? Já! Né? E aconteceu. A palavra não diz isso. A palavra diz: Deus é poderoso para fazer isso. Mas Hebreus 6:12-15 fala assim: devemos tornar imitadores de Abraão, que pela fé, pela longanimidade, herdou as promessas de Deus. Se fala em longanimidade, fala-se em paciência, saber esperar. Então nós temos que ser imitadores de Abraão. Abraão que, pela sua fé e pela longanimidade, pela paciência, ele herdou as promessas de Deus. E Hebreus 11:33 diz: os quais, por meio da fé, olha só, os homens da fé, né? Aqueles que Hebreus elenca lá, os heróis da Bíblia, os heróis da fé. A palavra diz assim, o Hebreus 11:33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões e extinguiram a violência do fogo. Então, a Bíblia, irmãos, quando nós fomos aqui, lemos a palavra de Deus lá em Daniel, a Bíblia não fala que Deus, né, interviu lá naquela fornalha ardente, impedindo com que os 3 amigos de Daniel fossem jogados na fornalha, não é verdade? Mas a palavra fala que Deus tirou a força do fogo. Então, esse é o Deus que nós servimos. A circunstância está lá. A fornalha está ardente. Não só está quente, como o rei falou, como ele desafiou, sobe a temperatura 7 vezes mais dessa fornalha. Eu quero ver esses caras virar, né, derreter. Né? Só que ele falou: olha, se o meu Deus quiser me derreter, ele vai me derreter. Mas se ele quiser me salvar, ele também vai me salvar. Mas eu não vou me dobrar, né, a outro Deus. E nisto, Deus honrou. Né? E a palavra diz que Deus, antes de agir na circunstância, ele agiu na visão de quem ele queria que visse o poder de Deus. O que a palavra diz? Que ele não tirou Daniel, os amigos de Daniel, da fornalha. Ele não deu ordem lá para que o fogo que jogasse lá, ele caísse lá de fora. Mas a palavra diz que
nenhum fio de cabelo dele foram tocados. A única coisa que Deus permitiu que derretesse foi as ataduras deles. Então, olha o que nós estamos falando. Deus não impediu a circunstância. Deus não mudou a circunstância antes que Nabucodonosor visse lá dentro que eram 3, agora está vendo 4. Olha que lindo, né? Deus falou o seguinte, ó, ele vai ver que eu sou contigo. Deus viu lá, aliás, o rei viu, né? Falou assim, ó, quem é aquele 4º homem lá que está lá? Porque nós jogamos 3, estou vendo 4, e um deles parece o filho do homem, filho de Deus. Irmãos, o que nós estamos falando? De um Deus que falou o seguinte, as águas do rio não vão te afogar. Você vai passar para o rio? Tudo bem, mas vai tranquilo. Eu paro o rio, eu abro o mar para você passar. Você vai passar pé enxuto. Ele tirou a força do fogo. O fogo estava lá, mas não tinha poder nenhum, porque Deus ordenou que assim fosse. Isso é que nós estamos falando, né? O poder, né? Naquele que nós cremos. Então, quando nós vemos aqui o princípio de Deus na Bíblia, ele precisa dessa parceria de fé. Deus, ele quer primeiro que nós entendamos quem é Deus. E quando nós falamos aqui quem é Deus, olha o que Paulo fala. 1 Timóteo 1,12. Eu bem sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, Paulo falou o seguinte, olha, eu bem sei em quem tenho crido. Ele não fala, é diferente, ele não fala no que tenho crido. Ele fala em quem tenho crido. Eu sei quem é Deus. Assim como o pastor João estava trazendo essa proposta. Você tirar uma selfie com Deus, conhecer Deus. Paulo falou o seguinte, eu bem sei em quem tenho crido. Então ele está falando da pessoa de Deus. Ele está falando de um Deus que falou o seguinte, eu não mudo. Eu sou o mesmo. Se eu falei, eu vou cumprir. Esse é o Deus. Irmãos, diferente, né? Diferente. Eu tenho uma situação lá na empresa que eu trabalho, que tem um diretor lá de uma empresa lá, que ele falou assim, não, pode fazer que eu aprovo. Tá bom? Aprovado conforme determinação, está lá em ata, né? De repente, olha, eu não posso mais autorizar aquilo, porque, né? O nosso Deus, ele falou o seguinte, confia em mim, porque eu sou o Deus que estava lá quando eu te fiz. É o Deus que está aqui hoje e é o Deus que vai estar lá amanhã. Não vai ter outro Deus. E eu não mudo. Eu não mudo. Olha o que ele fala aqui. Malaquias 3,12. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumido. Porque Deus falou o seguinte, eu não mudo, senão vocês já teriam sido consumidos. Lembra o que aconteceu com José no Egito? Ele não estava assim com o faraó, quando ele salvou toda a nação da fome? Ele não ficou sendo o governador do Egito? Aí o que aconteceu? O povo de Jacó, né, a descendente, foram para lá, os tempos foram passando, a família era muito bem estabelecida, estava tudo muito bem, mas de repente morreu aquele faraó, veio um outro faraó, e veio outro faraó, e ninguém mais conhecia quem era esse povo de José. Escravidão para eles, vai fazer tijolo. Deus falou o seguinte, eu não mudo, porque aquele faraó que tinha uma dívida com a família de José, por conta do José do Egito, mudou, transformou toda a descendência dele em escravos. Mas Deus falou o seguinte, eu vou estar lá, confie em mim. Se eu estou falando para você, né, que eu estou contigo, não tem perigo de chegar lá no dia tal, mudei de ideia, né? E agora eu vi aqui que você tinha uma dívida lá que não tinha acertado, agora você vai ter que pagar aquela conta. Não, Deus falou, eu não mudo. Se Deus falou que eu sou contigo, você é meu povo, né?
É esse Deus que vai estar lá nos esperando no dia, como Paulo fala, né? Confio naquele que guardou o meu depósito. A minha fé está na mão daquele que é o que estava ontem, o hoje e amanhã. Então, quando nós sabemos que nós servimos um Deus, e Paulo fala, eu sei bem o Deus que eu tenho crido, nisto me dá certeza que esse Deus, Ele nunca vai me deixar na mão. Deus é fiel, que Deus é cuidadoso, que Deus cuida de nós. Então, a circunstância, irmãos, para que ela serve? Para intimidar. A circunstância vem para nos balançar, né? Então, ela é uma arma milenar do maligno, para te colocar medo, né? Mas contra ela nós temos a palavra de Deus. Contra a dúvida, nós temos a certeza de um Deus que não muda, de um Deus que está cuidando de nós, né? E Ele fala, não temas, tão somente creia, eu sou contigo. Então, agora eu queria falar com vocês, né? Para nós caminharmos aqui para o fim, sobre Abacuque, né? Abacuque, vocês vê pela oração de Abacuque, todo mundo conhece, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Quem era Abacuque? Abacuque era um grande fazendeiro, porque você vê que toda a produção dele faliu. Ele fala o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta. Então ele tinha as figueiras, as oliveiras que produzem, né, o azeite, ainda que o campo não produza mantimento nenhum. Toda a agricultura dele está falida. Ah, mas eu sou agropecuário, eu tenho agronegócio, eu tenho gado. Aí ele vai para o gado. Ainda que as malhadas sejam arrebatadas dos pastos, as minhas vaquinhas, meus gados sejam roubados, sejam arrebatados do pasto. Ainda que não haja gado no currais. Irmãos, o que Abacuque está falando aqui nessa oração? Ele fala o seguinte, né? Olha, mesmo que eu perca tudo, totalmente falido, mesmo que a minha área de produção esteja tudo falida, ainda que o gado morra tudo, que me roubem, que tira tudo, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, isso é tremendo, essa oração, né? Aí eu faço a seguinte pergunta: por que Abacuque ele tem uma oração tão fervorosa? Porque ele falou assim, porque eu exultarei o Deus da minha salvação. Ele fala o seguinte, de um Deus, a salvação que ele está se referindo aqui, naquele tempo, a salvação antes de Cristo, né, não era a salvação da alma, era o socorro nas horas de angústia, era o livramento mesmo. Ele fala, ainda que não tenha nada, vai aparecer. Ainda que se eu tiver que pagar uma conta, Deus vai prover. Então Deus, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele acreditava, né, a fé dele, num Deus que socorre, num Deus que não deixa você na mão, num Deus que é fiel, né? E é esse Deus que nós servimos. Mas eu ainda assim, tem uma passagem aqui, na oração de Abacuque, que poucas pessoas observam. Onde está essa certeza dessa salvação na oração de Abacuque? Ele falou assim, porque esse Deus, né, o Deus da minha salvação, ele me faz os meus pés como os da corça. Pastor, o que tem de especial nisso? O que tem de especial na corça, irmão? Eu poderia comparar com um cabrito montanhês. Não sei se vocês já viram naquelas reportagens do Mundo Animal. Tremendo. Montanhas de pedra que só um alpinista com grandes habilidades para subir. Olha um cabritinho lá parecendo pregado num negócio liso ali, né? Os pés como os da corça. O que Abacuque está falando? Ele me faz os meus pés como os da corça. Ele me faz habilidade para eu subir em lugares altos. O seu problema está lá embaixo. Pode ser que tem barreiras que caíram, né? Situações de uma pedra que foi colocada no seu caminho. Ele falou assim, mas comigo não tem problema. Por quê? Porque Deus,
esse meu Deus, Ele me fez os meus pés como da corça. Ele me faz eu ter condição, habilidade de andar em lugares altos. Passar por cima dos meus problemas, irmão. Essa é a certeza, né? Eu não sei se a experiência que você tem com Deus, mas tem situações na nossa vida que nós temos essa fé, essa certeza, que por mais que as coisas estejam sem nenhuma chance de você avançar, Deus te dá a condição quando vê você já está do outro lado. Por quê, irmãos? Porque Ele te deu os seus pés como da corça. O que é os pés como da corça? É condição de subir em lugares altos, lugar que ninguém conseguiria. As pessoas que não têm essa afinidade com Deus, que nós estamos aqui exaltando, né? A nossa comunhão com Deus, essa segurança em Deus. Ele não tem o pés como da corça, então eles nunca vão conseguir superar os seus problemas. Mas nós, né? Assim como Abacuque, falou assim, eu exulto no Deus da minha salvação, porque Ele me faz os meus pés como da corça. Ele me faz eu ter condição de subir para lugares que eu jamais imaginei que eu conseguiria. Eu tenho certeza, irmão, que essa palavra que eu estou falando aqui, tem pessoas aqui, nesse lugar aqui, que falam assim, olha, Deus já me fez eu subir em lugares que eu jamais subiria. Eu tenho certeza que Deus já te deu experiência. Se você não tem ainda essa experiência, você vai ver os seus pés como da corça. Você fala assim, quem sou eu? Quem sou eu para poder conseguir isso? E Deus, pum, você é aquele que eu te escolhi, você é aquele que eu remi, você é o Israel, é o Jacó que eu te formei em Israel, né? Que eu vi, né? Eu preparei. Então, quando vem essas lutas, quando vem essa circunstância, ela vem para te desanimar, para você parar. E o Senhor falou o seguinte, se você parasse, você não ia ver os seus pés como da corça. O que é os pés como da corça, né? É a certeza que aquela barreira que parou os seus amigos, a barreira que parou muitas pessoas, não vai parar você, porque Deus te qualificou. Deus te deu uma condição que jamais uma outra pessoa, sem Ele, conseguiria. Então, nessa fé, nessa certeza, é que nós estamos trazendo essa palavra, né? Por que nós falamos? Por que o Senhor está falando? Eu te fiz, ó Jacó, mas eu te formei, ó Israel. Eu te criei, Jacó, mas Ele viu. Ele nos deu situações em que, às vezes você está passando por crise, por situações que é um tormento, você não consegue, mas Deus está vendo ali o seu processo de paciência te transformando naquela borboleta, né? A sua situação, da sua natureza sendo transformado para você ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Deus, para todo mundo, Ele tem um nome diferente lá no céu. Tem uma pedrinha branca com um nome que Ele já viu. Eu tenho certeza que é vencedor. É o nome daquele que venceu. Para aqueles que não pararam no meio. Eu convido a Lília a vir aqui à frente para nós, aqui para estarmos encerrando com uma oração. Fique em pé.